Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. Nós iniciamos uma série de vídeos falando a respeito de dopamina. No primeiro vídeo, no vídeo passado, a gente falou sobre o conceito geral do que é dopamina. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo alguns conceitos, tá? E alguns outros neurotransmissores também. A gente vai estar falando um pouco aqui sobre isso. Mas o foco de hoje é a relação da dopamina com o uso de drogas, vício, motivação. A gente vai estudar a mecânica do vício, a mecânica da obsessão e da compulsão. A gente vai entender isso e como isso funciona no cérebro do indivíduo. Tamo junto? A dopamina é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central, modulando as funções de neurotransmissão relacionadas à atenção, ao aprendizado, às emoções, entre outros. A dopamina, assim como a norepinefrina, adrenalina e serotonina, é um neurotransmissor da família de catecolaminas ou aminas biogênicas. Vamos falar sobre função e ação, ok? A dopamina, como dito anteriormente aqui, é um neurotransmissor. E neurotransmissores são substâncias presentes nas vesículas pré-sinápticas que atuam na resposta inibitória ou excitatória entre os neurônios após a sinapse. Os neurotransmissores atuam transformando os impulsos nervosos em sinais químicos para que possam ser encaminhados ao próximo neurônio, ao qual se ligam por meio de receptores. E essa transmissão ela ocorre em locais denominados sinapses. Em relação à dopamina, após a sua transmissão, ela pode ser captada pela membrana pós-sináptica. Pode ainda sofrer recaptação pelo neurônio de origem, na qual pode ser degradada por algumas enzimas. O efeito inibitório ou excitatório ocorre após a ativação dos receptores pós-sinápticos. Dentre as diversas áreas de ação da dopamina, como a sua influência nas emoções, no aprendizado e também no sistema motor, nós podemos aqui destacar o sistema de recompensa, que é o que eu quero focar com vocês. O sistema de recompensa ele está relacionado ao aprendizado, à motivação e ao reforço positivo para a realização de atividades que garantem a manutenção da vida e da espécie, assim como a reprodução humana. Quando realizamos atividades vitais, como beber quando nós estamos com sede ou comer quando nós estamos com fome, a área tegmental ventral do cérebro, ela recebe os estímulos e ocorre a liberação de dopamina em determinadas regiões do cérebro, dando a sensação de prazer. Alguns medicamentos e drogas podem causar alterações no sistema de recompensa. Bom, como nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo, eu quero explicar isso para vocês. Os neurotransmissores, eles transformam os impulsos em sinais químicos para serem encaminhados ao próximo neurônio, em locais denominados sinapses. Quero enfatizar isso com vocês. Outros neurotransmissores, na família das catecolaminas, a qual pertence a dopamina, também estão a adrenalina ou epinefrina e a serotonina. A adrenalina ela é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e também um neurotransmissor, E a sua ação como neurotransmissor, ela ocorre na mediação das respostas de luta ou fuga, diante de uma situação de estresse de curta duração. A serotonina ela já atua em funções semelhantes à da dopamina, como em atividades motoras e no aprendizado, além de, com outros neurotransmissores, atuar no sistema de recompensa também.
Ela possui um importante papel na regulação do sono e do apetite. Vamos falar aqui de relação entre a dopamina agora e o uso de drogas. O uso de alguns medicamentos e de drogas afeta o sistema nervoso central. E dentre os efeitos causados, nós podemos destacar aqui a sua relação com a dopamina, na qual algumas drogas atuam aumentando seu tempo de ação e impedindo a sua recaptação após a liberação, aumentando assim a sensação de prazer. Também existem drogas que atuam ligando-se aos receptores de dopamina, produzindo um efeito alucinógeno. E é importante a gente destacar aqui que o uso de drogas pode causar dependência química, que surge a partir da adaptação do sistema nervoso a uma determinada quantidade de drogas. E diante disso, para obter-se o mesmo efeito que se tinha ao consumir a droga, inicialmente, o indivíduo ele deve ir aumentando as doses consumidas. E a intensidade deste efeito produz no sistema nervoso uma reação receptora à sua altura. Mesmo que o indivíduo decida reduzir ou não mais consumir a droga. O efeito geral desencadeado por essas reações, quando não supridas, é chamado de crise de abstinência. É importante a gente destacar que os efeitos do uso de drogas afetam não apenas o indivíduo. A dependência química, ela afeta todo o meio em que o dependente ele vive, podendo influenciar tanto suas relações familiares quanto profissionais. É importante que o dependente ele procure ajuda e receba o apoio necessário para conseguir realizar o tratamento adequado. As drogas, elas afetam a ação da dopamina, seja aumentando o seu tempo de ação, ou seja ligando-se aos seus receptores e produzindo efeitos alucinógenos. Vamos falar aqui agora sobre deficiência de dopamina. Muitas doenças neurológicas, elas estão associadas a alterações que ocorrem na síntese de neurotransmissores. A deficiência de dopamina, por exemplo, ela está relacionada a algumas dessas doenças, como a doença de Parkinson. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. A doença de Parkinson é um distúrbio motor, podendo também ter efeitos cognitivos, que envolve a degeneração ocorrida nos neurônios dopaminérgicos, e entre suas formas de tratamento está a administração de dopamina. Doença de Parkinson, ela tem tratamento, mas não tem cura, queridos. Vamos falar agora de dependência química, a neurobiologia das drogas. A neurobiologia das drogas, ela consiste no aumento da concentração de dopamina, neurotransmissor envolvido nas sensações de prazer. Esse mecanismo que dá origem ao aprendizado associativo que constitui a base do condicionamento. A neurobiologia das drogas, ela consiste no aumento da concentração de dopamina, ou seja, na motivação, envolvendo sensações de prazer. E esse mecanismo que dá origem a esse aprendizado constitui a base do condicionamento. As drogas causadoras de dependência, elas ativam o sistema de recompensa existente no cérebro. Lícitas ou não, todas as drogas provocam um aumento rápido na liberação de dopamina, um neurotransmissor envolvido nas sensações de prazer e de motivação. O prazer intenso dá origem ao aprendizado associativo, que é droga, prazer, droga, que constitui a base do condicionamento. Com a repetição da experiência em si, os neurônios que liberam dopamina, eles já começam a entrar em atividade ao reconhecer
os estímulos ambientais e psicológicos vividos nos momentos que antecedem o uso da substância, que é um fenômeno conhecido popularmente como fissura. É por esse mecanismo que voltar aos locais em que a droga foi consumida, a presença de pessoas sobre o efeito dela e o estado mental que predispõe ao uso pressionam o usuário para repetir a dose. O condicionamento que leva à busca da droga fica tão enraizado nos circuitos cerebrais que pode causar surtos de fissura depois de longos períodos de abstinência. A pessoa ela deixa de ser usuária, mas a dependência ela persiste. As recompensas naturais, como aquelas obtidas com alimentos saborosos e atividades sexuais, também estão ligados à dopamina. Nesses casos, a liberação é interrompida pela saciedade. As drogas psicoativas, ao contrário disso, armam curtos-circuitos que bloqueiam a saciedade natural e mantêm picos elevados de dopamina até esgotar a sua produção. E por essa razão, comportamentos compulsivos por recompensas, aquela recompensa rápida, como comida e sexo, são mais raros do que aqueles associados ao álcool, nicotina ou cocaína. Estudos mostram que cerca de 10% das pessoas expostas às drogas psicoativas se tornarão dependentes. No caso da nicotina, esse número é 5 a 6 vezes maior. O condicionamento empobrece os pequenos prazeres cotidianos, né? Encontrar um amigo, uma criança, a beleza da paisagem. No usuário crônico, os sistemas de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopamina, provocados pela droga e seus gatilhos antecipatórios. Com o tempo, a repetição do uso torna os neurônios do sistema de recompensa cada vez mais insensíveis à ação farmacológica da droga. Esse fenômeno ele é conhecido como tolerância. A tolerância ela reduz o grau de euforia experimentado no passado, aprofunda a apatia motivacional na vida diária e leva ao aumento progressivo das doses e as mortes por overdose. É por causa da tolerância que todo usuário, velho, que se queixa da qualidade da substância atual, ele reclama. Como parte desse mecanismo, os neurônios que formam o sistema anti-recompensa ficam hiperreativos. A sensação de prazer agora mais fugaz e menos intensa vem seguida de uma fase disforciária, que se instala no espírito do dependente. Assim como o efeito da droga se dissipa. A pessoa ela deixa de buscá-la simplesmente pelo prazer do efeito, mas para fugir da apatia e depressão que a atormentam, quando ela se esvai. A produção deficitária de serotonina, resultante do uso crônico, também se instala no lóbulo pré-frontal. É a área do cérebro que modula a flexibilidade, a seleção e a iniciação das ações, a tomada de decisões e a avaliação dos erros e acertos. E o desarranjo das sinapses dos neurônios pré-frontais enfraquece a resistência aos apelos da droga, mesmo quando a intenção de abandoná-la é verdadeira. As alterações dos circuitos pré-frontais, ao lado das que acontecem na circuitaria responsável pelas sensações de prazer, recompensa e respostas emocionais, tecem o substrato para a instalação gradual do comportamento compulsivo, descontrolado, que compromete a motivação para enfrentar a substância, mesmo diante de consequências pessoais catastróficas. Da mesma forma que nem todos correm igual risco de desenvolver diabetes
ou doenças cardiovasculares. Apenas uma minoria dos que usam drogas psicoativas se torna dependente. A sustentabilidade ela é atribuída à genética e a diferenças na vulnerabilidade. Fatores agora que aumentam o risco inclui histórico familiar, né, hereditariedade e criação principalmente, e a exposição à idade precoce, né, e o período mais vulnerável é esse, o período da adolescência também. Características do meio ambiente estressantes, violência doméstica, desorganização familiar, convívio com usuários e transtornos psiquiátricos, como depressão, psicoses e ansiedade. Então, o vício nada mais é do que motivação. Então, o vício, né, a gente traduzindo aqui por menores, é uma pessoa estar muito motivada para fazer algo. Assim como, né, a dopamina, que é o sistema de recompensa, o sistema de motivação. Então, a gente pode resumir aqui, né, todas essas informações que nós tivemos hoje, que é uma pessoa estar muito motivada para fazer algo, devido a toda essa série, né, desencadeada no cérebro humano. Daí a importância da gente fazer esse equilíbrio, né? Da gente trazer esse equilíbrio dessa balança dopaminética que a gente tem. Ok, família? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas para aqueles que ainda não têm esse conhecimento da mecânica do cérebro, de como isso funciona, de como a pessoa ela é afetada e por que ela se torna viciada em algo, que seja em drogas lícitas ou ilícitas ou comportamentos adictivos. E nós vamos estar gravando mais vídeos essa semana a respeito disso, tá? Da relação da dopamina com o uso de drogas e dentre outras coisas, tá ok? Shalom, shalom, família, e tamo junto! Valeu!